Nós estamos aqui no ISTA, em Belo Horizonte, conversando com Frei Jacir Freitas, ele que é especialista em Sagrada Escritura e tem muito a nos ensinar sobre o assunto. Ô, Frei Jacir, nós terminamos recentemente o mês da Bíblia, né? Palavra de Deus que ilumina a caminhada do povo há tantos séculos, né? Fala para nós um pouquinho sobre a importância da Bíblia na vida do povo de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus feito presença real no meio de nós. Desde partindo do Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, até o Segundo Testamento, é uma história bem concatenada que revela a presença de Deus na história desde os tempos antigos, e ela vai passando numa sequência que parece lógica, mas não é, mas é ao mesmo tempo uma história entrelaçada entre, desde Abraão, quando Deus promete uma bênção, uma família, uma terra, um povo, e esse povo, para se formar, depende da fertilidade da mulher, do ser humano em si, depende da fertilidade da terra e depende da formação de um povo nesse conjunto entre terra e fertilidade. E aí se desenvolve uma história contada, muitas vezes até mesmo entrelaçada de forma fictícia, ao mesmo tempo não real, mas se torna real no leitor quando depara com os textos. Então, começando ali desde Abraão, passando por toda a história, o marco histórico da presença no Êxodo, a saída, a libertação, depois a organização desse povo numa terra onde mana leite e mel, como país liberto e organizado de forma fraterna, todo esse sonho, a presença dos profetas na história que reconduz o povo para a história, a ida do povo para o exílio da Babilônia, onde repensa toda a história, onde ali se escreve a maior parte dos textos bíblicos, não somente os Salmos, onde reconta e repensa a Bíblia, repensa a vida e o projeto de Deus, numa perspectiva libertária, que era o foco do Êxodo. Saída da Babilônia é todo um recomeço e um reprocesso, um refazer a história como povo. E aí se sedimenta ainda mais a história no pós-exílio, estamos falando ali por volta do ano 536, 400 a.C., ou antes da Era Comum. Voltando, se reconstitui o povo, nasce o judaísmo e a Bíblia, a história continua. Isso vai passando, termina o período dos profetas, vem o momento da sabedoria, dos sapienciais, que é um refazer a história, repensando a lei, repensando a vida, repensando estar com Deus. E o Primeiro Testamento ele vai fechar com essa dimensão da sabedoria, sobretudo o livro da sabedoria, que vai nos colocar nessa dimensão o que tem a ver a nossa realidade aqui como povo e uma vida após a morte. Vem o Segundo Testamento e faz essa ligação perfeita com o livro da sabedoria. E o fazem porque parte da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que essa encarnação de Deus na revelação de Jesus Cristo é presente. E a comunidade do Segundo Testamento vai perceber com clareza que Jesus é essa presença de Deus no meio de nós. E com a sua morte ele vence, e a sua ressurreição, ele vence a morte e nos transfere para uma realidade totalmente divina e nos faz voltar para Deus. Então, nessa sequência, as primeiras comunidades se preocuparam em colocar por escrito os evangelhos, para contar a história e situar o evento da paixão, morte e ressurreição de Jesus do ponto de vista histórico. E, na sequência, as cartas, que vai refletir e ir a mais além, e aí somos eternamente devedores de Paulo, que foi aquele homem da grande intuição do cristianismo, que soube fazer com que o cristianismo não ficasse arraigado e preso literalmente ao judaísmo, mas que pudesse expandir o mundo afora, inclusive bater as portas do mundo romano e apresentar ao mundo romano como sendo uma religião não nova, mas antiga porque veio do judaísmo, e nova porque apresenta um evento novo. Jesus morreu e ele está vivo no meio de nós e ele ressuscitou. E depois a palavra de Deus vai fechar com o Apocalipse,
que esse sonho de um mundo novo, de uma nova Jerusalém, Apocalipse não é nada de medo, não é nada de pavor, é a esperança de uma nova Jerusalém. E dessa forma você liga a Bíblia da Nova Jerusalém com o Gênesis, quando falou o ser humano no Éden, no jardim do Éden, e ali Deus protege, mas o homem faz, eu quero ser livre. E ele entra então no processo da liberdade, ele sai do paraíso, mas Deus lacra o paraíso, e esse paraíso passa a ser uma saudade de um tempo que vai voltar. Mas esse paraíso, esse Éden, esse paraíso onde tem a presença da mulher, esse paraíso onde tem a presença da serpente, esse paraíso que tem a presença da libertação do ser humano, ele retoma no Gênesis, no Apocalipse, e faz a passagem com a Nova Jerusalém no final do Apocalipse, a nova mulher, a nova vida sonhada para além desta vida terrestre. Então, o Apocalipse é um livro de esperança. E no centro da Bíblia você vai encontrar duas figuras importantíssimas. Primeiro que o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, ele termina com o livro de Malaquias, dizendo, Elias vai voltar. É a figura máxima da representação dentro do judaísmo, sinal de vida. O Segundo Testamento começa com o Evangelho de Mateus, que vai dizer, a origem de Jesus Cristo e liga com toda a história. E então Jesus e Elias vai ficar nesse limiar da passagem de um testamento para o outro, né? E Elias, Jesus, judaísmo, cristianismo. Então uma passagem maravilhosa que é o centro da palavra. Você falou aí em 4 minutos, quase 4.000 anos, né? Quase 4.000 anos de história. Agora você falou muito para falar, aí nasceu o judaísmo. Porque a vida vem primeiro do que as teorias, do que a própria religião, não é isso? Uhum. A vida, e aí eu digo, a Bíblia ela tem só sentido se você interpretá-la a partir da vida, né? Para interpretar a Bíblia, nós fazemos usos, e aí historicamente você vai compreender isso, dos métodos, né? E um grande método que ficou na história desde a sua origem, o método histórico-crítico, que você tem que entender a vida conservando, olhando a história do texto, o desenvolvimento da história desse texto, como que se deu, e conhecendo o ambiente vital da produção do texto. E depois a interpretação desses textos a partir do que eles estão ali dentro, e todos eles cheios de vida. Mas se você não fizer uma interpretação, que nós levamos o nome de hermenêutica, que é a atualização, mas se você não conhece o dado histórico da produção do texto, você não vai atualizar devidamente esses textos. Então, a atualização desses textos, ela é fundamental e trazendo para a vida ontem, trazendo para a vida hoje. Mas os registros mesmos escritos dos livros vêm basicamente depois do tempo do exílio. Não, nós temos textos que já começam ali, já na época, no século IX, no século X. Antes, nós já temos o primeiro texto, que é o Cântico de Débora, Juízes 5. E muitos outros textos, salmos, eles vão ser compilados durante a história. Agora, no Primeiro Testamento, a grande maioria é por volta do exílio da Babilônia, a história do Gênesis, a maioria desses textos. Então, na Bíblia, nós vamos ter textos da época e textos sobre a época. O exílio, entre 586 a 536, foi um marco histórico da consolidação de muitos textos. E também, sobretudo, após o exílio, porque o judaísmo vai precisar desses textos para se firmar como religião na história. E daí vem a importância também da sinagoga no exílio, enquanto local de congregação, de reunião, de preservação da própria fé, da identidade, salvar a memória coletiva desse povo. Um dos grandes marcos da história da Bíblia diz o seguinte: primeiro Deus escolhe um povo, com ele faz uma aliança, para ele dar uma terra, e esse povo, para garantir a presença de Deus na história, faz para Deus um templo. Esse templo foi feito na época de Salomão, né, que é no século X. Quando Salomão morre, o período de Salomão é de 970 a 930. O templo, depois, esse templo vai ser construído e destruído várias vezes. Quando eles vão para o exílio, já não existe mais templo. Por isso, eles vão para a sinagoga, eles vão para as comunidades. E o sonho, quando volta do exílio, é reconstruir o templo de Salomão. E Ciro, que era o grande rei da Pérsia naquela época, permite o povo voltar e refazer o templo. E esse templo vai ser reconstruído, destruído de novo. Na época de Jesus, com Herodes, um pouco antes, ele reconstrói o templo. E é aquele templo que Jesus vê, então, e diz: destruirei esse templo que vocês gastaram tantos anos para construir. Então, o templo é essa presença de Deus visível para o judaísmo e para o cristianismo, a comunidade.
Agora, a definição dos cânones, os livros considerados inspirados, então, ela vai nascer como e quando, a partir de quê? Aconteceram várias tentativas de definir o cânon. A comunidade judaica fechou o seu cânon por volta do ano 95, na cidade de Jâmia, no sul da Palestina. Aí ela fechou com os seus 39 livros ali. A comunidade cristã ela passou por vários momentos. Uma primeira tentativa foi com Marcião, no ano 150, que ele então dizia que poderia, por exemplo, ser inspirado somente as epístolas paulinas e o Evangelho de Lucas para o Segundo Testamento. Isso nós estamos falando por volta do ano 250. No ano 200, nós temos um cânone que levou o nome de cânone muratoriano, que foi descoberto no norte da Itália por um cara Muratório, e daí levou o nome. Esse cânone ele já previa mais ou menos os livros presentes na Bíblia que nós temos hoje. Isso nós estamos falando por volta do ano 200. Prevê os evangelhos e o cânone do Primeiro Testamento. Agora, basicamente, é em 396, em Hipona, que nós vamos ver um momento de definição, digamos assim, desses textos conforme nós temos hoje. Agora, a batida final do martelo mesmo foi só no Concílio de Trento. Entendi. E você acha que no meio dessa... que é difícil isso, né? Quanta coisa se escreveu, quanta coisa se perdeu, quanta coisa se achou bem depois. Você, inclusive, tem um interesse e enriquece muito a nossa reflexão com os seus estudos sobre isso. Você acha que muita coisa ficou de fora? Olha, aí que nós podemos dizer, nós temos um cânone, que seria lista, e que levou o nome de livros canônicos, isto é, inspirados, que são os 73 livros da Bíblia Católica, os 66 da Bíblia Evangélica, os 39 da Bíblia Hebraica. Eu digo o seguinte, aí nós temos uma outra Bíblia que nós podemos chamar de uma Bíblia apócrifa. Apócrifo porque significa que é escondido, eram textos que as comunidades, tanto judaica como cristãs, utilizavam de forma escondida, aí eles não se tornaram oficiais. Eu digo que são 140 outros livros que não entraram na Bíblia, que nós podemos chamar de apócrifos. São 52 do Primeiro Testamento e 88 do Segundo Testamento. Esses textos, eles nascem do século II antes de Jesus, antes de Cristo, até ali o sétimo, oitavo depois. A grande maioria deles, em se tratando do texto do Segundo Testamento, são por volta do final do século I e século II e um pouquinho do século III. A grande maioria deles. E por que esses textos vão sendo escritos? Porque a comunidade apostólica se preocupou em sedimentar na história o perfil histórico de Jesus e comprovar isso. E, nesse sentido, os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se tornaram best-seller para mostrar, de fato, essa importância de sedimentar a história de Jesus. Mas as comunidades o evento histórico, as comunidades não se preocuparam muito com isso, quiseram ir adiante nessa história toda e mostrar que havia lados esquecidos dentro do cristianismo. Então, muitos desses textos serviram para complementar os textos canônicos. Eu digo que a maioria deles são textos complementares, mas nós vamos encontrar textos também dentro dos apócrifos, textos aberrantes, que foram exagerados na descrição. Por exemplo, que vai mostrar um menino Jesus muito encapetado, um menino Jesus que matava, que não é real isso na história. Mas muitos fatos, então, exagerados sobre a vida de Jesus e seus seguidores. Nós vamos encontrar textos complementares, na perspectiva mariana, muitos desses textos são complementares ao catolicismo, ao cristianismo que se tornou hegemônico. E depois alguns textos alternativos, como, por exemplo, os evangelhos de Maria Madalena, o evangelho de Tomé, que dão uma outra visão do cristianismo ligada aos grupos gnósticos. Agora, o que ocorre na história é que esses grupos gnósticos, por exemplo, pensavam que a salvação estaria no conhecimento, conhecendo Jesus, conhecendo o evento, a origem nossa, a gente estaria salvo. Esses grupos, quando o cristianismo foi crescendo até o século IV, eles foram colocados no ostracismo também pelo Império Romano e deixados de fora. Agora, o detalhe importante, por exemplo, na perspectiva mariana, esse ano nós estamos no ano mariano, né? Que esses textos marianos, que na sua maioria são eles complementares,
eles ajudaram assim, maravilhosamente a construir o perfil mariano na história, que em 2 minutos resume assim. Esses textos marianos, eles surgiram no período ali do século III, IV e V, que foi quando a igreja acabou de sedimentar do perspectiva dos dogmas. Quem é Jesus? Filho de Deus, sedimentou a questão do Espírito Santo, toda essa questão dos dogmas cristológicos. O povo, então, abriu a voz, e agora? Com Maria, como é que fica isso? Então, nasceram vários textos ligados a Maria, sobretudo a partir da sua morte e ressurreição. A sua morte e glorificação, ou digamos, ressurreição. Então, nós temos vários textos que vão falar sobre Maria. O trânsito fala que Maria não morreu, ela foi levada ao céu. Né? E são histórias maravilhosas para mostrar essa questão da Maria, que depois da morte de Jesus, ele aparece para ela, dá uma palma, diz que ela não vai morrer, mas que ela vai dormir. Depois Jesus vem e leva até os céus. Esses textos vão ter um outro papel na história. Eles vão entrar na questão da devoção mariana. Hoje nós falamos de 300 anos, um devocionismo, um retorno a esse devocionismo muito forte. Agora, qual foi o percurso desse devocionismo mariano, desses evangelhos apócrifos complementares na história da igreja? Imagine, resolveu as questões cristológicas, agora vem Maria, do ponto de vista devocional. Aí vem a Idade Média toda ali na alta e baixa Idade Média, que a igreja depois começa, ela se sedimenta, ela começa a perder poder. Então, esses textos apócrifos marianos, eles vão fazer um papel interessante na história do cristianismo. Do primeiro momento, do ponto de vista devocional. Quando a igreja começa, na baixa Idade Média, a perder o poder, quando se imaginava que nos 1000 anos Jesus voltaria conforme a questão do Apocalipse, Jesus não voltou. O povo pensou, e agora? O que nós vamos fazer se Jesus não voltou? E começou ali pelo século décimo segundo, 11º, a criar toda a questão do medo da morte, do medo do inferno. Né? E vários medos, que a Idade Média vai estar cheia desses medos. O povo, então, se apegou a Maria, retornou o devocionismo de Maria do início, e se apegou em Maria como sendo aquela que vai nos interceder diante do filho dela, que é juiz, que ia vencer o demônio, que ia vencer o Satanás, que depois dos 1000 anos estaria solto o demônio. E Maria, então, ela vai lentamente tomando o lugar de Jesus. Então, no primeiro milênio, é uma questão devocional a Maria, muito ligada à história e complemento. No segundo milênio, é a Maria que se torna intercessora e vai ocupando o lugar de Jesus. Os textos apócrifos complementares ajudam isso. Os textos apócrifos alternativos vão até ligar Maria com o Espírito Santo. A igreja oficial vai fazendo de Maria a protetora, a intercessora. Ela passa a tomar o lugar dos santos, que no primeiro milênio tinha lugar. As catedrais passam a levar o nome de Maria. Ela vai suplantando os santos todos. Vem a igreja da Nossa Senhora, vem a igreja do Império dos Portugueses, que vão chegar aqui, por exemplo. Então vem toda a devoção a Nossa Senhora dos Mares, que vai vencer o demônio que passa pelo mar e vai chegar aqui com uma igreja triunfante. Então, a igreja triunfante da Idade Média, ela chega a ter no meio de nós com o baluarte de Maria, a intercessora, a única que é capaz de resolver a questão da salvação. Por isso, no nosso meio, a devoção mariana marcou muito a história do Brasil desde o início. Muito. Bem, nós conversamos com o Frei Jacir aqui sobre esse tema importante, nesse tempo que estamos refletindo tanto aí sobre a devoção a Nossa Senhora e também a Palavra de Deus. Frei, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Estamos à disposição quando precisar e bom trabalho para você. Obrigado.